pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre o Plano Nacional de Logística. Não é? O que é o Plano Nacional de Logística? É um plano desenvolvido pelo governo para poder detalhar as ações que serão implementadas num determinado horizonte de projeto. Nesse caso, esteve em consulta o Plano Nacional de Logística para 2035, portanto foi feito um retrato da situação atual e todas as ações que seriam necessárias para poder melhorar a logística brasileira até o ano de 2035. Né? Esse plano ele foi coordenado pelo governo federal, esteve em consulta até abril, meados de maio do ano de 2021, e as contribuições que foram colocadas no plano servirão de base para que o governo possa fazer todo o seu planejamento de ações e de investimentos até 2035 para melhorar os modais de transporte no Brasil. Né? Bem, o objetivo principal do PNL 2035 é identificar e propor ali, com base nesse diagnóstico que foi feito, as soluções para poder basicamente cumprir alguns objetivos. O primeiro dele, incentivar a redução do custo de transportes. Né? Portanto, eu preciso fazer com que a nossa matriz de transporte ela seja mais eficiente. Né, em termos de custos. Segundo, melhorar o nível de serviço para os usuários. Portanto, eu preciso ter um modal rodoviário, ferroviário, hidroviário que atenda melhor os usuários que fazem uso desses modais. Né? Terceiro objetivo, não menos importante, buscar o equilíbrio dessa matriz. É importante que eu tenha uma matriz de transporte que esteja adequado aos produtos e aos passageiros que eu transporto nessa matriz, né, que utilizam essa matriz para fazer o transporte de produtos e passageiros. E também um objetivo importante, aumentar a eficiência desses módulos, utilizando aí a movimentação de cargas de maneira mais adequada e, por fim, diminuir ou minimizar a emissão de poluentes, portanto cumprindo também a um objetivo ambiental e que faz parte de todo um movimento global de se reduzir custos e minimizar impactos ambientais no planeta. Né? A exemplo disso nós estamos vendo aí todos os fóruns mundiais que têm sido feitos para poder comprometer os governos de cada país a cumprirem objetivos associados à redução de emissão de poluentes, à redução, não aumento pelo menos da temperatura global e, portanto, todos os impactos ambientais associados a esses problemas. Bem, vamos pegar como exemplo, então, alguns modais de transporte para a gente ter uma ideia de como a gente pode comparar esses modais. Não é? Nós temos, por exemplo, a navegação, o modo de transporte mais barato que se tem, normalmente é a navegação, né? O modo hidroviário. Né? Então, quando eu tenho uma embarcação de 4 chatas, né, que empurram ali essas chatas 6.000 toneladas, né, isso equivale, para se ter uma ideia, a 86 vagões de 70 toneladas cada. Né? Vejam, eu tenho um modo de transporte que é muito mais eficiente, porém é mais lento. Não é? O ponto negativo é que a navegação é o modo de transporte mais lento em relação à ferrovia, porém é mais eficiente do ponto de vista de custo. Não é? Então, uma embarcação que tem 4 chatas, né, que transporta aí 6.000 toneladas, equivale a 86 vagões de uma composição ferroviária. Né? E esses 86 vagões equivalem a 172 carretas de 35 toneladas cada. Portanto, para cada composição de chata, né, de navegação hidroviária ali, eu tenho 172 carretas, o equivalente a 172 carretas trafegando em nossas rodovias, né, com mais emissão de poluentes e com mais risco de acidentes também.
não é? No caso, para se transportar 1 tonelada para cada 1.000 quilômetros, né, um determinado produto, eu utilizo 15 litros de combustível de um caminhão, não é? 6 litros de uma composição ferroviária e 4 litros de uma composição hidroviária. Portanto, o modo de transporte hidroviário é mais econômico para transportar a mesma quantidade em TKU, né, em tonelada útil por quilômetro, em comparação com a ferrovia e a rodovia, não é? Também, no caso de emissão de poluentes, eu tenho essa comparação que no caso rodoviário, para transportar 1 tonelada por 1.000 quilômetros, eu tenho a emissão de 101,2 gramas no modo rodoviário, 23,3 gramas no modo ferroviário e 20 gramas no modo hidroviário. Portanto, o modo hidroviário, mais uma vez, emite menos poluentes, portanto é mais eficiente desse ponto de vista também, né? No entanto, a implantação da infraestrutura desses 3 modos, ela varia, né? O modo hidroviário é o mais barato, porque evidentemente eu estou utilizando ali rios e navegação de cabotagem, né, que é a navegação que a gente faz entre portos no mesmo país. Portanto, o que eu preciso fazer no caso de rios basicamente é uma manutenção de dragagem desses rios e uma sinalização adequada para que as embarcações que utilizam esse modo de transporte possam navegar com segurança e não ter problemas de navegação. No entanto, para implantar uma rodovia você tem aí às vezes 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões e até mais para se implantar 1 quilômetro de rodovia, e a ferrovia às vezes 10 vezes mais do que o modo rodoviário. Portanto, eu tenho que, no final das contas, não é, ter um balanço, uma eficientização dessa matriz de transportes nossa, para que eu possa transportar aquilo que pode ser transportado com maior tempo, eu posso fazer isso do modo hidroviário ou navegação de cabotagem, navegação marítima, que é o modo mais com menores custos, não é? Se eu preciso fazer isso, evidentemente, com agilidade, eu vou ter que buscar formas de fazer esse transporte através, às vezes, de uma rodovia, ou no caso de produtos de alto valor agregado, o modo até aeroviário, não é? Quando que viabiliza você fazer esse transporte através de aeronaves, né? Quando você tem produtos com pequeno volume, né, e alto valor agregado, por exemplo, chips, né, normalmente produtos associados à tecnologia, não é? Quando a gente pensa em produtos de baixo valor agregado, normalmente commodities, nós estamos falando de grãos, de minério, normalmente a ferrovia ou a hidrovia é o modo de transporte mais eficiente nesse caso. No final das contas, o que a gente precisa pensar então é de fazer um balanceamento dessa matriz de forma que o Brasil tenha custos de transportes menores e, portanto, tenha mais competitividade em relação a outros países.